eu estava no Santa Bernadette, a legislação educacional me pegou, já vinha me pegando. Uma vez, quando eu ainda estava naquela escola de Dona Zaira, nós tínhamos aula de manhã e de tarde, aí que era uma época em que se queria aumentar o número de matrículas, e foi muito simples, como sempre, né? Não se aumenta o número de escolas, mas se diminui o tempo de aula do aluno. Então passaram a ter aula, você só tem aula um turno e o outro turno fica vazio e bota tantos quantos alunos na mesma sala. Então, enquanto eu era aluna, eu deixei de ter aula o dia inteiro e passei a ter aula somente num turno. Aí, no Santa Bernadette, era uma escola normal, quer dizer, escola de formação de professor. Quando eu entrei, eu já sabia que era uma escola de formação, que eu ia ser professora primária. Eu queria ser professora, eu gostava de ensinar. Desde cedo, a gente já brincava de escola, aquele negócio todo, né? Bom, quando eu saí da quarta série e entrei numa coisa que chamavam série intermediária, que ainda não era a especificação da formação de professor, mas ainda era meio misturado. Quando eu estava aí nessa série, houve uma legislação que permitia que quem fizesse o curso pedagógico podia fazer vestibular. Qualquer vestibular. E então, eu que estava pensando só em ser professora primária, aí eu comecei a pensar que talvez, quem sabe, eu fosse para a faculdade. Comecei a pensar em fazer filosofia, não sei o quê, umas coisas assim, porque eu andei estudando umas coisas bonitas, né, com os professores lá. O curso normal tem uma preparação interessante, que é uma preparação de história da educação, uma preparação de pedagogia, uma preparação de psicologia. Então, te dá uma ideia, assim. Mas, no final, eu resolvi fazer vestibular, mas de letras neolatinas, porque o que me interessava naquela hora era ter um instrumento, naquela hora eu pensava assim, e dizia isso, discutia, era ter um instrumento para ter acesso às outras coisas. Fui fazer neolatinas e então fiz francês, além de português e latim, francês, italiano e espanhol, do que resultou que eu leio com a mesma velocidade, desculpe, parece cabotinismo, mas é para vocês entenderem, eu leio com a mesma velocidade português, francês e espanhol. Italiano eu leio, mas leio um pouco menos. Mas essas três eu leio com a mesma velocidade. Não falo, a não ser português, né? Arranho inglês, consigo não me perder dentro de Nova York, de Washington, etc., mas em inglês é porque meu irmão era professor de inglês e eu aprendia informalmente em casa, né? Mas essas línguas aí eu não domino falando, mas domino escrevendo. E lia. Mas a grande descoberta minha dentro da faculdade de filosofia, que era em Nazaré, né, onde hoje tem qualquer coisa lá do judiciário, não sei o quê, a minha grande descoberta foi a biblioteca. Duas coisas, a biblioteca e o diretório. Foram as minhas descobertas dentro da Faculdade de Filosofia. Então, eu ficava, o tempo livre que eu tinha, eu ficava na biblioteca, eu descobri os modernos que eu não conhecia, os modernos da América Latina que escreviam coisas lindas, aí eu comecei a ler muita poesia, então eu estava um pouco fora das questões que os professores estavam colocando, porque eu tinha feito a descoberta da biblioteca e eu, por minha conta, estava resolvendo outras coisas. E, ao mesmo tempo, achando que era muito interessante conviver no diretório com gente de física, de química, de matemática, de geografia, de jornalismo, do Diabo 4, e ver um pouco do início do movimento estudantil. Na biblioteca, professora, quais as leituras, né, que interessavam a senhora? A mim, eu comecei me interessando muito, eu estava fazendo línguas, né? Então, eu comecei me interessando por ler os livros que eu era pobre e eu não tinha dinheiro para comprar, então eu tinha uma defasagem de leitura dos clássicos. Então, eu tinha que ler Machado, eu tinha que ler Zé de Alencar, eu tinha que ler uma literatura que eu precisava, mas que eu não tinha tido acesso na hora certa. Mas eu fui descobrindo que não era só isso, e então eu comecei a ler os
os escritores do Caribe, eu não estou me lembrando como é. Os ibero-americanos, né? Assim que se diz. Eu comecei a ler os ibero-americanos. E eram os poetas da Nicarágua, os poetas da Guatemala, os poetas da Costa Rica. Eram pessoas interessantes. E descobri também que alguns deles tinham, como aqui aconteceu depois, tinham versos musicados e que a gente cantava, era o dia em que me queiras e coisas assim que se parece, né? A gente cantava e dançava aquelas coisas que eles tinham escrito, os versos que eles tinham escrito. Então, era mais uma literatura mesmo, assim, de romances e de poesia. Eu esqueci uma coisa, é que eu era noiva de um poeta, então eu estava muito interessada em poesia, mas ele era anacrônico, isto é, ele fazia, em 1942, 43, poesia do estilo de Castro Alves, que foi de 1800 e não sei quanto, né? Então, eu não concordava com aquilo e a gente, às vezes, brigava e eu comecei a ler, né? Eu comecei a ler os modernos brasileiros, então era Carlos Drummond, basicamente Drummond, Cecília, só depois eu vi Vinícius, né? Mas era Drummond, Cecília, Manuel Bandeira e nessas alturas já era hora de fazer um concurso para professor secundário e a minha aula de concurso foi sobre versificação, mas eu abandonei toda a versificação que eu dominava por causa dele, que ele fazia aquele negócio de métrica e de rima e mais não sei o quê, e trabalhei com verso moderno muitíssimo bem. Aliás, eu trabalhei com verso moderno porque era aquilo que eu andava estudando. Então, essas influências todas, eu não sei se é isso que vocês querem saber, mas... Tem uma pergunta, professora. Diga. A questão seria, a senhora atribui a sua escolha acadêmica, né, de ser professora, a quê? A ter tido muito cedo contato com livros, a ter a imagem de sua mãe, essa paixão por livros, o ensino... livros sim, a leitura era de mamãe. E papai também, eu li Monteiro Lobato inteiro porque ele me deu. Ele fazia sacrifício e comprava os livros de Monteiro, os livros de criança, né? Os livros de Monteiro Lobato. A coleção inteira, eu li tudo, todos dois. Mas ser professora, na escola, eu gostava, quer dizer, já começou com a dona Zaira lá, né? Que me fazia trabalhar com as crianças dia de sábado. Mas eu, depois, já no Santa Bernadette, o que eu sabia mais, o que cada qual sabia mais, passava, a gente se reunia, passava para outra, né? Então, eu gostava muito de ensinar. E, na medida que eu fui crescendo mais, quer dizer, que eu fui tendo 15, 16, 17 anos, os colegas dos meus irmãos tinham dificuldades em história, dificuldades em geografia, iam todos lá para casa, se sentavam em torno de uma mesa e eu ficava trabalhando com eles. Quer dizer, eu gostava de história, eu gostava de geografia e eu gostava de ensinar. Mesmo antes, e fui para ser professora muito também porque lá em Itapajipe, os colégios que existiam tinham um curso normal. Eu não podia escolher, por exemplo, ser técnica de comércio, porque lá o que eu tinha era curso normal. Entre os vários, minha mãe escolheu Santa Bernadette, porque ela já conhecia as freiras do Santa Bernadette e uma das quais, que hoje é freira, naquela época não era minha madrinha. Entendeu? Então, tinha uma ligação e, por isso, eu fui para o Santa Bernadette. Mas eu gostava, não foi por influência de minha mãe, nem do meu pai, eu gostava de ensinar. A senhora comentou que foi aluna, né, várias vezes do Santa Bernadette. E a experiência de voltar como professora? Conta um pouco. Não teve problema nenhum, porque eu me formei em 48 e em 49, no começo de 49 eu fiz vestibular para a faculdade, mas em 49 mesmo, eu continuei no Santa Bernadette, quer dizer, acabaram as férias, eu voltei para dar aula segundo ano primário. Então, eu fui ser professora do segundo ano primário no Santa Bernadette,